E aí a gente tem que pensar o seguinte, em cada local a gente vai ter uma variação de temperatura e de radiância diferente, porque cada local tem um comportamento ali diferente das temperaturas que acontecem ao longo do dia, as temperaturas ambientes que acontecem ao longo do dia e das irradiâncias que acontecem ao longo do dia. Então, para cada local a gente vai ter que levar isso em consideração de forma diferente, tá? E aí, qual que é o grande ponto de atenção que a gente tem aqui relacionado à tensão do módulo fotovoltaico? Conforme a gente viu, à medida que a temperatura do módulo vai reduzindo, a minha tensão tende a aumentar. E aí a gente tem que levar em consideração que nas primeiras horas do dia, né, quando o sol ali está nascendo, nesse momento, as temperaturas ambientes, elas tendem a ser mais baixas. E, consequentemente, a temperatura do módulo fotovoltaico, ela tende a ser mais baixa nesse momento também. E aí, nesse momento, o módulo fotovoltaico tende a apresentar uma tensão mais alta, tá? Eu tenho que levar em consideração qual que é essa variação de temperatura que eu vou ter no módulo e como que isso vai afetar na tensão do módulo fotovoltaico. Porque nesse momento, esse módulo fotovoltaico, ele vai tender a apresentar uma tensão mais alta. Eu tenho que verificar qual que é esse valor dessa tensão, e tem uma forma da gente verificar isso. Eu tenho que fazer essa verificação e verificar se esse valor de tensão que o módulo vai atingir, devido a essa temperatura mais baixa, se isso vai estar dentro do limite do meu sistema fotovoltaico. Vamos colocar aqui um exemplo para poder ficar mais claro. Vamos supor que eu tenho um módulo fotovoltaico com uma tensão nominal de 45 volts. Só que essa tensão nominal, que vem lá no datasheet do módulo, é considerando uma temperatura do módulo fotovoltaico de 25 graus Celsius. E por que 25 graus Celsius? Porque o módulo fotovoltaico, quando ele é testado em laboratório, ele é testado nessa temperatura, temperatura de 25 graus Celsius. Então a tensão nominal dele de 45 volts é para uma temperatura de 25 graus Celsius. Tá? Só que a gente tem que levar em consideração que nas primeiras horas do dia, provavelmente a gente não vai ter ali uma temperatura no módulo fotovoltaico de 25 graus Celsius. Provavelmente a gente vai ter uma temperatura ambiente mais baixa e por causa disso o módulo fotovoltaico vai estar numa temperatura mais baixa também e aí consequentemente ele vai apresentar uma tensão mais alta. E aí vamos supor que a gente tem uma string, uma série de módulos de 10 módulos, uma quantidade de 10 módulos fotovoltaicos conectados em série. Esses 10 módulos fotovoltaicos conectados em série, a uma temperatura de 25 graus, vai apresentar uma tensão de 450 volts. Porque quando a gente conecta os módulos fotovoltaicos em série, a gente soma a tensão de cada módulo. Então, 10 módulos fotovoltaicos, com tensão nominal cada um de 45 volts, eu vou ter uma série fotovoltaica, ou uma string fotovoltaica de 450 volts. Porém, quando ele está a uma temperatura mais baixa, ele vai apresentar uma tensão mais alta. E aí vamos supor que ele esteja, nesse momento, com uma tensão de 50 volts, porque ele está com uma temperatura ambiente mais baixa. Então, cada módulo fotovoltaico agora, ao invés de apresentar 45 volts, vai apresentar 50 volts. E os 10 módulos fotovoltaicos conectados em série vai apresentar uma tensão total de 500 volts. Então, a minha série fotovoltaica, com 10 módulos fotovoltaicos, saiu de 450 volts para 500 volts. Eu tive um aumento ali na minha tensão de 50 volts na minha série fotovoltaica, na minha string fotovoltaica. E aí, qual que é o grande ponto de atenção? Eu tenho que verificar se, nesse momento, o inversor no qual esses módulos fotovoltaicos vão estar conectados, se esse inversor ele suporta esses 50 volts a mais. Tá? Esse que é o grande ponto de atenção. E tem muita gente que não leva isso em consideração no sistema fotovoltaico e acaba tendo problemas ali posteriormente. Tá? E aí tem uma